Deixa eu fazer aqui, não, por causa disso. Vai demorar aqui. Agradecemos a presença, né, da permita chamada de Silvana. Eu não vou te falar o cargo, porque com certeza você vai falar aí. Eu gostaria, então, de passar a palavra para que você pudesse fazer, né, as suas considerações iniciais. Sim. E, a partir daí, então, nós vamos fazer as nossas indagações. Com a palavra, então. Uhum. Bom dia a todos. Primeiro, me permite, você tem que fazer aqui o... Me desculpa aqui, que você tem que fazer o juramento. Tá. Me perdoa, é falha nossa. Cadê a... Aqui. Isso. Atualmente, na qualidade de depoente, perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do artigo 4º da Lei Federal número 1579, 18 de março de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, prometo dizer a verdade, promete dizer a verdade, nada mais que a verdade, sob pena de ser imputado crime de falso testemunho, se fizer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade. Concorda? Sim. Então, solicito que a assessoria pegue a assinatura da depoente. Tá. Você está na minha blacklist, tá? Você está na minha blacklist. Por que a lista negra? Porque blacklist é de Lista lista negra? negra. Não, rapaz. Por que não white? White, pode White ser. list. White list. Né? Blue list. Então. Você viu que ele sabe inglês também, né? Cadê essa de bobo aí? Sabe? No much. É pila de reboar, tá? Pisa de reboar. Pila de reboar. Francês, é outro. Foi um general. Vou olhar. Tá? Um general francês. General francês? Esqueci. Bem. Falei que na próxima vez eu vou ter umas Não estou aulas. com meus documentos. Você precisa. Ó, CPF. não precisa ser Não peixe. estou lembrando. Falar, pode ficar minha. Pode só assinar. Cara, Só assinar, né? ausência é um trem muito ruim, não é? Minha não participação, cara. Só usa isso, viu? Tá ausente? Dia 9, né? Não tá lá, né? É só usa isso. Aqui. Obrigada. Tá bom. Tá ótimo. Viu? O que será realizado, bicho? Será realizado no dia 10? Dia 10 está sendo realizado já. Como é que será realizado? Hoje é dia 10. Você tem que justificar antes. Você justifica antes. Você está fazendo, então? Então não pode colocar a data do 10 aqui. Muda a data. Coloca a data de ontem, pô. Data de hoje, Com a palavra, então, a senhora Silvana, né, para que você, se assim for sua vontade, fazer suas considerações, se não, nós vamos direto para o questionamento. Sim. Boa tarde a todos, a mesa. Obrigado, deputado João Grandão, de fazer essa convocação, né? E deputado Rinaldo, deputada Mara Caseiro e Paulo Correia, né? Estamos aqui à disposição. Estou à frente hoje de uma subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena no estado de Mato Grosso do Sul. A minha pasta fica dentro da SEDAS, Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Estou à disposição dos senhores para responder. Antes de ser subsecretária, sou militante do meu povo há muitos anos, né, conhecedora das lutas e dos direitos do meu povo, sabendo da contribuição que essa Casa de Lei tem, né, em relação aos direitos e das leis que contribuem para o crescimento político e cultural, socioeconômico dessa comunidade aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E fico muito à vontade, né, sabendo que todos aqui enganjam essa luta de uma forma ou outra no bem-estar da nossa população indígena e que sempre, com certeza, diante dessa secretaria, quero contar com sempre o apoio dessa Casa de Lei em projetos voltados à nossa comunidade. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Paulo Correia, que tem um compromisso daqui a pouco, né, deputado Paulo? A gente ouviu bastante coisa agora mesmo do DICEI e CESAI. E como a senhora é a secretária? A secretária é a Rose. Subsecretária. Subsecretária. Mas aí eu sei que a Rose tem o espírito público de
passar o trabalho. Então, eu, para mim, considero a senhora secretária da questão indígena do Mato Grosso do Sul. Sim, até porque trabalha lá com a nossa vice-governadora. E queria dizer que nós vimos aqui que o DICEI tem 20 milhões de reais que vem do Ministério. Mais 40 milhões de reais que é de uma tal de Missão Kaiowá. São 60 milhões de reais. Minha pergunta é básica. O governo do Estado entra com alguma coisa na questão da saúde indígena? Ou o governo do Estado deixa a questão indígena efetivamente para ser resolvida pelo governo federal? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se tem alguma ação, se tem uma política pública definida, onde é que nós estamos atuando? É só na articulação política para fazer chegar o benefício? Ou o governo do Estado tem investido efetivamente? Qual é o orçamento da senhora para a questão anual, né, que foi aprovado em 2015? Se esse orçamento tem saúde, tem educação, tem é usado em que dentro das aldeias indígenas? Sim. Bom, em relação ao apoio, a uma verba disponível para a saúde indígena ou a educação, em relação a... Porque hoje as nossas aldeias são divididas em segmentos, né? Educação, agricultura, mas, assim, eu creio que no governo anterior desconheço, né? A nossa pasta ela foi criada em 2015 e a partir de então, deputado, nós, subsecretaria, a nossa equipe que temos hoje lá, que foi criada com a população indígena, lá nós temos 8 etnias dentro da subsecretaria, nós estamos trabalhando essa questão de não errar, começando por quê? De não elaborar projetos de gabinete para fora, mas de fora para dentro. O que nós fizemos em 2015? Nós visitamos as comunidades, não todas, porque não tivemos pernas para visitar todas, sabendo que aproximadamente a população está em 77 mil, né? E 8 etnias, e cada um com a sua especificidade cultural, porque para você implantar um projeto dentro de uma comunidade e ver as necessidades, você tem que conhecer a realidade de cada povo, ou em determinada região. Não são diferentes, mas a cultura ela é muito diferente. Então, o que a gente faz? Em 2015, a gente está fazendo parceria bastante com a FUNAI e com o DICEI, né? A gente tem essa parceria, dizer assim, a contrapartida do governo vai entrar a partir do momento que nós estamos sentando junto para conversar. Como que é que nós queremos que isso seja feito? Como que é que eles querem que seja feita essa parceria para o governo do Estado e a Secretaria entrar com esses apoios, talvez financeiro, creio que seja financeiro mesmo, porque a contrapartida que a gente está falando vem do DICEI, vem da FUNAI e tem que vir do governo, né? E uma dessas ações, assim, eu não digo o DICEI, a gente está aí sentando com o secretário de Saúde, o seu Nelson, para a gente poder também, que é o anseio da nossa comunidade, é ter uma caravana de saúde específica para eles. Por quê? As necessidades lá, o Hilário tem sim uma contribuição, mas também a gente entende que nós temos que ter uma contrapartida do governo, sabendo que a população ela é muito carente, precisa unir força para que juntos nós somamos essa força para fazer um atendimento não 100%, mas 80% para nossas comunidades, porque é difícil apenas um órgão atender, mas se a gente, como a gente tem um bom diálogo com essas duas, FUNAI e DICEI, a gente, assim, estamos conversando, né? Então, secretária, eu queria, longe de mim, até porque nós fazemos parte da bancada de sustentação do governo aqui na casa, e o que a gente está entendendo aqui, nessa CPI, basicamente, a gente está falando de ação ou omissão do governo na mortandade dos índios nas aldeias. E, pelo que a gente vê, pelo que a gente nota, nós estamos entendendo que muito pouco é feito pelo governo do Estado. Então, será que a gente não seria proativo, tentando ajudar? Tentando ajudar, será que a gente não seria proativo, deputado João Grandão, demais membros aqui, de convidar uma reunião em que tivesse a CESAI, o DICEI, a subsecretaria, os deputados estaduais, para que a gente definisse dentro de uma programação em que o governo do Estado dissesse assim, ó, vamos fazer uma caravana de saúde específica para Dourados, que dentre essas 8 etnias tem a maior população, pelo censo do IBGE, 14 mil. Parece que é isso, né, deputada Mara Caseiro? 15 mil que ele falou. 15 mil.
Então, será que a gente não deveria fazer uma coisa específica? Então, ponto número 1. Ponto número 2. Será que nós, unindo forças, 60 milhões de orçamento aqui, que a gente vê a DICEI fazer, e o deputado João Grandão humildemente pede aqui nessa reunião, até porque também é o governo do PT que está no poder, né? Um poço fechado e outro poço sendo licitado, e a empresa anterior não garantiu água lá em Paranhos. Quer dizer, cara, quem que está contratando esse poço? Que preço que é? Será que está no preço de mercado? Essa empresa, que responsabilidade tem? Será que a gente, com o governo do Estado, a gente não poderia dar um suporte maior? Então eu deixaria esse deputado João Grandão até pedindo licença. O que eu quis fazer, secretário, a senhora me desculpe até pelo mau jeito da minha pergunta, mas eu queria que a senhora respondesse exatamente o que a senhora respondeu. Nós não estamos fazendo nada. Então o governo do Estado tem que sentar à mesa junto com o governo federal e começar a fazer alguma coisa. Nós temos 77, 80 mil indígenas no Estado, nós temos que ter política pública definida para isso. Aqui nós estamos apanhando, nessa casa, eu e a deputada Mara Caseiro, porque nós resolvemos fazer uma CPI, e a casa toda apoiou, da questão do CIMI, incitando invasão. E por isso foi jogado pelo CIMI para tudo quanto é lugar aí, que os deputados Paulo Correia e Mara Caseiro são contra os indígenas. Nós não somos contra indígenas. Nós somos contra os que se travestem de bonzinho e não fazem nada pelos índios e incitam as invasões, e na hora da invasão não tem coragem de estar à frente. Colocam criança, colocam mulher a fazer invasão, porque não são machos suficientes para estar lá na invasão. Então esses nós somos contra, bandido, sem vergonha, que estão fazendo isso pelo Estado. Agora, o que eu quero deixar de raciocínio para a senhora é o seguinte: quero propor aqui, deputado Rinaldo, para a gente sentar com o governador, vamos sentar à mesa com todos os atores, com a nossa vice-governadora, a nossa secretária de Ação Social, sentasse lá, a Rose, nossa vice-governadora, para a gente começar a definir aonde entra o Estado, aonde entra o governo federal. Se pode entrar o Estado, entra com a mão amiga ajudando, deputado João Grandão. Se não pode, fala que não pode. Então tá, é tudo responsabilidade do governo federal, vamos cobrar o governo federal, porque 60 milhões são 5 milhões por mês, deputado. Sim. Me desculpe, eu quero deixar aqui isso gravado hoje. Eu já fiz pela 3ª vez no município de Corumbá uma ação de prevenção de câncer de mama e de saúde com o ex-deputado Paulo Duarte, nosso prefeito, lá na Ilha Ínsua, lá no povo Guató. Sabe o que eu vejo lá? A prefeitura municipal fazendo alguma coisa. Eu não vejo o governo do Estado lá, e muito menos o governo federal. E o cacique Severo, na hora que precisa de dinheiro para reformar o tuk-tuk dele, para subir, para ir lá na Ilha Ínsua, ele pede dinheiro para a gente. Quer dizer, 60 milhões aqui que vem para cá, desaparece, nós não vemos saúde absolutamente nenhuma. Nós vemos aí, sim, sucateamento e tudo quanto é coisa. Aquilo que o senhor colocou pode ser verdade. Questiono porque eu quero poder também estar participando disso, para a gente fazer como o senhor fez. Será que nós não temos que fazer um PSF indígena em Dourados? O governo do Estado participando e entrando e construindo? Mas quem que vai assumir para ter o médico 24 horas para atendimento lá? Ou nós vamos ver o que o senhor humildemente pediu aqui, que é um absurdo. Uma criança de 12 anos com o braço quebrado há mais de 12 dias, e daqui a mais 7 dias ele vai ser atendido. Porra, será que não tem médico em Dourados para atender o índio? Ou será que o índio é diferente do branco? O branco pode entrar rapidinho na fila e o índio não pode? Então essas coisas, deputado, eu gostaria de deixar anotado, que o senhor fosse nosso comandante e que o Rinaldo, que é o líder do governo, eu e a Mara vamos estar juntos, com certeza, para a gente fazer uma reunião com o governador, para a gente pegar e democratizar pequena coisa que nós temos, Rinaldo, que é esse pequeno atendimento, para que a secretária possa ter recurso. Até agora ela falou de projeto. Projeto não atende índio carente. O que atende índio carente é grana, recurso para a gente implantar o posto de saúde, para a gente implantar a escola, para a gente dar atenção básica para o índio. E eu queria me somar nisso, secretário. Você tem um soldado aqui. Agora, sou contra a incitação de invasões no estado de Mato Grosso do Sul pelo CIMI. E quero deixar isso gravado. É contra o CIMI que eu estou brigando, não é contra o índio. Porque eu respeito o índio do estado de Mato Grosso do Sul, porque lá na ilha Ínsua dos índios Guató,
Minha mãe foi professora dos indígenas quando eu era criança. E eu voltei lá e fiz o atendimento quando eu pude. Como o senhor colocou lá dentro do posto de Dourados, uma coisa que os índios queriam. Não ficar inventando moda. O que o índio quer? Vamos atender o que o índio quer. E não nós acharmos que nós sabemos tudo, fazer o que o índio não quer. Nós queremos capacitar o índio, gerar emprego e renda, colocar ele também no mesmo nível social de todos os povos que habitam o Mato Grosso do Sul. É isso, deputado. Desculpa ter usado esse espaço. Deputado, Só para registrar a questão do deputado Paulo Corrêa, não me recordo aqui qual é a aldeia, mas aquela questão da criança não foi na aldeia de Dourado, foi numa outra aldeia, tá? Tá. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem A subsecretária quer responder minha pergunta, deputado professor. Aproveitando aqui que o deputado Paulo fez, que o governo não está fazendo nada. Primeira coisa, eu quero aqui, você não teve nem a oportunidade de falar das ações. Segundo ponto, o fato do governador, Paulo, ter criado pela primeira vez na história do Mato Grosso do Sul a subsecretaria, essa é a prova inequívoca do carinho e do comprometimento que ele tem em relação à comunidade indígena. Primeiro passo. Deputado, eu sou governo. Eu sei, mas você falou de um jeito... Não tem que discutir com Vossa Excelência essa participação. Não, mas eu estou com a palavra. Isso, certo. Do jeito que você falou, ficou que não está fazendo nada. Então, eu gostaria, Silvana, que você relatasse quais são as ações que estão sendo feitas no comando da sua subsecretaria. E eu aproveito também para fazer a pergunta, nobre depoente. Qual a rubrica orçamentária da sua que você trabalha e quanto tem na rubrica orçamentária para você desenvolver os seus programas? Então, deputado, o que nós, assim, eu como indígena, a importância do governador ter criado essa subsecretaria e colocado na frente o protagonismo indígena, justamente para isso, né? Que nós passamos aí mais de anos e anos e anos e os nossos patrícios dizendo, não fomos atendidos, não foi do jeito que nós queríamos, e eu creio assim que não é uma demora da parte do governo, porque a gente tem sentado e conversado com o governador, junto com as lideranças, junto com os caciques, porque a gente entende que dentro das aldeias tem eleição para cacique, e quem representa as comunidades são os caciques com seus segmentos, né? E a gente tem feito, desde o ano passado, essa visita, né? Para quem conhece bem a comunidade indígena, você não entra dentro de uma comunidade, quando você começa a conversar, começa a falar, e eles não gostam mais de 3 conversas, o deputado Grandão sabe disso, sabe? A gente tem o maior cuidado, porque a gente não quer desgastá-los, e nem assim, tão pouco chegar lá e prometer o que nós não vamos cumprir, né? Então, o que nós temos feito? A nossa subsecretaria, ela tem feito uma parceria com todos esses segmentos, né? E levando essa demanda junto ao governador, junto à secretária Rose, para que junto nós possamos criar esse orçamento, né, para que a gente possa atender. Nós sabemos, deputado, que muitos anos assim de desassistência. As aldeias que eu visitei, elas são muito longe, as etnias são muito diferentes. Eu, que sou terena, a minha cultura é totalmente diferente do Guarani Kaiowá, né? O que eu vou implantar aqui, eu não posso implantar lá. O que eu vou fazer de uma ação aqui, não é o que os Guarani Kaiowá convivem. Então, o que nós estamos fazendo? A vinda dos caciques junto com o governo, a maior ansiedade deles foi agricultura familiar. E o senhor não pense não que só os terenos, porque nós somos agricultores, mas a região sul me liga constantemente dizendo, Silvana, nós somos agricultores. Eu fui lá visitar, realmente tem, não são todos, mas tem. O que nós fizemos aqui? De imediato agora, liberamos, junto com o governo liberou uma parte de 200 mil para começar o plantio, a safrinha, né? E por isso, conversando com o seu Evair, coordenador da FUNAI, para entrar com outra parceria, né? Porque a gente sabe que mesmo que a gente depositar dinheiro, o tanto que for, a gente não vai conseguir o 100% do anseio que eles têm, porque é muita coisa. Então, a gente está começando assim, devagar, para que eles não criem expectativa neles, porque a gente sabe que governo e dinheiro é burocrático. Hoje eu vivo numa secretaria que eu nunca vivenciei, e nem as 7 etnias que estão comigo, as 7 etnias que estão comigo lá, né? A gente sabe que tudo que é para a gente reivindica, a gente sabe que demora, mas a gente sabe que a gente
E é o que eu explico para eles, deputado. A gente sabe que nós não vamos conseguir fazer 100%, mas com a ajuda de todos os secretários, a gente vai estar respondendo as demandas e os pedidos que ele tem feito, né? A nossa subsecretaria, na realidade, ela é nova, mas o que a gente já vem fazendo é pegando todas as ações que já foram feitas, os programas que já foram feitos, o que deu certo, o que não deu, para a gente não errar. O que mais, assim, eu creio que a gente está fazendo e o que eles estão gostando é a consulta, respeitando a Constituição 169. Né, Silvana? Não faça nada sem que você nos consulte. Então, para consultar, a primeira coisa que nós propomos para eles, se eles quisessem, é fazer um plano estadual indígena. O que é o plano estadual indígena? O plano estadual, nós vamos construir com eles, na base, o que eles querem que seja feito enquanto políticas efetivas dentro das comunidades, e depois de apresentar isso para o governo, eles apresentar isso para o governador, nós vamos vir para essa Casa de Lei para que vire lei, para que entre governo, sai governo, continue lá, tem que fazer, tem que responder o que eles colocaram lá para fazer durante esses 4 anos, ou decorrer, quando a gente sair desse governo, outro governo que entre, continue, porque vai ser aprovado aqui nessa casa. Eu queria complementar aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Todas as visitas que eu fiz, Silvana, foram anteriores ao governo Reinaldo Azambuja. Então, professor Reinaldo, para que não fique nenhuma dúvida, o que eu vi anterior ao governo Reinaldo Azambuja foi nada. O que eu vi em 2015 do governo Reinaldo Azambuja foi a criação da subsecretaria. Então, ainda nada. Mas estou entendendo que a subsecretária está vindo aqui e explicando que nós estamos construindo um plano, que vai ter uma política. Então, até agora, efetivo, R$200 mil na agricultura familiar para algumas etnias que lhe consultaram a respeito do plantio. Eu acho que é importante, é um passo. Eu acho que é inserção, está tudo certo. Mas eu quero saber mais. Será que nós aqui, deputado professor Reinaldo, em conjunto, não podemos colaborar? Né? Então, eu acho que é isso que eu estou cobrando. Estou cobrando o seguinte: o governo do Estado vai investir nisso? Vai. Será que é só a consulta e vai lá, faz o programa com o governador? Não, Silvana, tem que vir para cá. Quem aprova o orçamento somos nós aqui. E eu tenho certeza que você, no convencimento junto conosco aqui, com a secretária Rose, com o governador, nós vamos conseguir fazer muita coisa. Porque o que a gente vê aí, nas aldeias que a gente anda, é um pobrerio danado. É um troço de dar dó. Quando estava aqui o Hilário hoje, ele falou uma coisa que é possível, Reinaldo. Sim. Capacitação. Por que nós estamos estudando capacitação para todos os brancos do estado de Mato Grosso do Sul, e por que nós não entramos com capacitação dentro das aldeias indígenas? Será que em Dourados nós não vamos ter um operador de colheitadeira que ganha R$3 mil sendo indígena? Será que nós não podemos formar um indígena? E já está aqui, operador de colheitadeira, quer dizer, é a coisa básica, que tem mercado lá, que planta soja, que o índio está querendo ter telefone celular, geladeira, televisão. Como é que ele vai ter isso, Reinaldo? Recebendo Minha Casa Minha Vida e cesta básica todo mês? Nós temos que tirar esse indígena do constrangimento, nós temos que arrumar emprego e renda para ele. Acho que é bem por aí, deixar bem claro, para não ficar dúvida, professor Reinaldo, porque eu acho o seguinte: o que eu vi para trás, muito ruim. O que eu estou vendo hoje, criou uma subsecretaria, mas a rubrica da subsecretaria, em um ano, R$200 mil, eu acho muito pouco. Acho que a gente pode avançar, que a gente aplica tanto dinheiro em tantas outras coisas que de repente são menos importantes do que de repente capacitar o indígena para a gente acabar a pressão dentro das aldeias, para não vir o CIMI lá de fora com dinheiro de fora, fazendo incitação de invasão de terra. Acho que esse é um pensamento dessa CPI aqui. E permitindo uma parte na sua fala, eu vejo assim que essa subsecretaria... Com a palavra o deputado Desculpa, professor Reinaldo, haja vista que tem uma presidência aqui da CPI que encaminha os trabalhos. E é uma presidência de alto gabarito, 100%. Dizer o seguinte: essa subsecretaria, na verdade, eu percebo que é um instrumento legal de que haja uma comunicação direta, nada melhor do que ter alguém indígena para representar a sua comunidade. Fantástico isso daí. Prova disso, deputado Paulo, presidente, deputada Mara. Inclusive, a deputada Mara para estar ontem conosco, inclusive, junto com o deputado Pedro Kemp, e por conta da CPI do CIMI, não pôde estar numa audiência que Vossa Senhoria liderou junto com o meu colega acadêmico, que hoje é doutor,
que essa história, que eu fico muito triste, Mara, quando alguém subjuga a capacidade de pensar do indígena. Isso é um absurdo um negócio desse, muito pelo contrário, o indígena é muito inteligente. Eu tive o privilégio de estudar um semestre no curso de História com o Vanderlei, que hoje é doutor, ele fez doutorado, e ele esteve conosco numa demanda interessante, deputado Paulo, que é justamente ter a possibilidade, que foi um equívoco que aconteceu aqui, algumas pessoas usadas, como disse aqui o Hilário, eu sou representante. Quer dizer, nós aprovamos uma lei aqui, tirando a oportunidade para os caciques, que é a maior autoridade para a comunidade indígena, é de não ter a eleição lá para diretor, até porque, se fosse colocar, do ponto de vista legal, não teria condições, só temos 5 preparados para isso. Então nós cometeríamos um erro muito grave em relação ao princípio da isonomia, para começar. Então ontem tivemos discutindo, o Kemp já na primeira semana já entrou, não tenho dúvida, vai ser aprovado aqui. Sim. E vai voltar ao que era antes, ou seja, o cacique é que conhece a sua realidade, que vai apresentar ali o diretor para a escola na respectiva aldeia. Agora, uma coisa interessante, deputado Paulo, Vossa Excelência já está saindo, é ter um concurso específico para diretor lá na comunidade indígena. Então eu acredito que essa subsecretaria, senhor presidente, vai permitir com que as demandas da comunidade indígena realmente cheguem ao governo, e o governo, não tenho dúvida da sensibilidade. E aí essa questão que o deputado Paulo levantou, eu acho fundamental. É a gente permitir com que nós consigamos colocá-la dentro das aldeias, principalmente no lugar como Dourados, que eu tive também, deputado Paulo, a oportunidade de conhecer. Um tio meu aposentou lá nessa missão Kaiowá em Dourados. Tenho amizade com pessoas de várias aldeias. Levamos o FMS Vai Escola lá na aldeia Limão Verde, isso na década de 90. Então a gente conhece a realidade e sabemos do sofrimento e da discriminação que existe, dos conflitos que existem internamente. Essa é uma grande realidade. Isso. Essa CPI aqui, eu não tenho dúvida que ela trará frutos. Exemplo de hoje. Hoje eu tive aqui informações que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que tivesse 60 milhões de reais por ano. E a gente vê o que nós vimos aí. É um absurdo. Então, para finalizar, antes de você ir embora, Paulo, sei que Vossa Excelência tem esse compromisso. Ontem, a Silvana, uma demanda da comunidade indígena, junto com pessoas que estão fazendo doutorado. Tem um que já formou e outros. Então, nós temos pessoas do bem, pessoas que podem produzir muito. E outra coisa, essa história de ficar, o jovem quer saber de puxar enxada, nós temos que permitir com que haja qualificação mesmo, deputado Paulo, e Vossa Excelência tem você tem todo o direito de pensar assim, né? E está de parabéns por pensar assim, como eu, como a Mara, como a maioria dos que eu tenho conversado aqui, Silvana. Todos nós sabemos disso. Nós temos que incluir esse jovem indígena. Tem aqueles que têm a vocação para a terra, mas a grande maioria está vivendo de forma diferente. É a universidade e a subsecretaria. Eu acho que você deveria falar também da questão do avanço que teve para o Bolsa Universitária, o Vale Universidade, que muitos nem conheciam. Exatamente. Sobrando vagas e muitos nem sabiam desse programa. Então está aí o governo do Reinaldo, juntamente com Vossa Senhoria, muitas vagas, Paulo. O pessoal da comunidade indígena nem sabia disso. Então não tenho dúvida que tem pessoas que não têm o interesse de resolver o problema. E nós não podemos, diz que a maior cegueira está nos olhos daqueles que não querem enxergar. Essa CPI, deputada Amara, essas duas, vai trazer subsídios importantes, e o nosso desejo, o nosso sonho, e como eu digo sempre, antes de mais nada, nós somos cristãos e nós devemos amar o nosso semelhante de forma incondicional, e não dá mais para admitir, no terceiro milênio, a gente vê pessoas sofrendo dessa forma. Esse caso dessa menina que foi estuprada por 15 homens, 15 jovens, não sei, isso é um absurdo. Então eu quero, você não teve nem a oportunidade de falar das ações, mas eu quero te parabenizar pela sua preocupação e por estar fazendo um belíssimo trabalho. E ontem eu pude presenciar no plenário Nelito Câmara as ações que Vossa Senhoria tem encampado em defesa dos nossos irmãos indígenas. Sim, perfeito. Deputada Mara? Bem, primeiro eu quero parabenizar a nossa querida Silvana, né, por ter atendido prontamente esse convite aqui da CPI.
e dizer o seguinte: eu não tenho dúvida que foi um grande avanço a criação dessa subsecretaria. E ainda no grande debate que acabou ocorrendo aqui, presidente, eu não tenho dúvida que as informações que chegavam até as aldeias, quando chegavam, eram distorcidas. Exato. Né? E havia um interesse muito grande para que informação nenhuma chegasse das aldeias. É isso que a gente observa. Eu me lembro que, logo que eu entrei aqui como deputada, nós mandamos algumas emendas para as comunidades indígenas lá em Amambai. E eram implementos que as comunidades indígenas, os indígenas nos pedindo o seguinte: nós queremos nos autossustentar. Aquele que tem vocação à terra, eles queriam implementos, presidente e deputado Rinaldo, eles queriam implementos para poder trabalhar na sua terra e se autossustentar da sua terra. E eu então fiz uma emenda para que eles pudessem adquirir, né, comprar esses implementos agrícolas. E algumas pessoas, discriminatoriamente, num preconceito que é abominável, me diziam: para que você vai levar isso aí? Não vai dar em nada, não vai resolver nada para esse povo. Eu falei: gente, eu estou começando. É o início. É isso que a comunidade quer. Então há um certo, realmente, mito. E que tem pessoas que fazem questão que esse mito continue. Sim. Dizendo que a comunidade indígena não quer trabalhar. É mentira, né? A gente tem que dizer isso, né? É mentira. E o que falta realmente é essa assistência, esse olhar de inclusão de fato, não de dependência eterna, né? Nós não queremos isso, né? Então, acho assim que é um grande avanço. Mas, Silvana, você que vem da militância, que vem sempre num trabalho junto às comunidades indígenas, né? E a gente vê hoje esses índices alarmantes, absurdos, né? Inclusive essa criança abusada por 15 elementos indígenas. E eu não vi isso no site do CIMI, não. Não vi isso no site do CIMI, não. Essa denúncia de que essa criança de 9 anos foi estuprada dentro de uma aldeia indígena, né? Um problema social absurdo, né? E que nos comove, nos deixa triste. E aí eu te pergunto, você não acha que essa grande violência, é a mesma pergunta que eu fiz para o Hilário, eu vou fazer para você. Essa violência gritante, absurda que tem dentro das comunidades indígenas, de indígena contra indígenas, do suicídio que ataca a grande maioria nossos jovens, né? O jovem colocando uma corda no pescoço e simplesmente perdendo a sua vida ou tirando a sua vida, né? Não viria em função dessa falta de perspectiva de vida, de futuro, que hoje esses jovens hoje estão tendo dentro dessas comunidades indígenas, e não apenas uma questão de falta de terra, mas sim a falta de perspectiva, de programas que possam dizer ao indígena: olha, você vai se autossustentar dentro dessa terra que você está. Você quer ser um professor? Você quer ser um advogado? Você quer ir para uma faculdade? Você quer ir para trabalhar numa empresa? Você vai ter essas condições. Não seria por conta dessa dificuldade hoje que a comunidade indígena possa estar tirando a sua vida e tirando a vida dos seus próprios patrícios? Sim, deputada, visitando as aldeias de Dourados, né, a gente vê até as visitas que eu fiz lá, só para a senhora ter noção. Quando a gente estava reunido lá, passava um corpo, depois passava outro, né, de jovens, realmente. Né? Jovens que não têm o acesso ainda ao esporte e lazer, né? E que há uma grande demanda da nossa subsecretaria é investir no esporte e lazer dentro das comunidades,
né, que a gente já tem feito esse levantamento desde 2015, quantos trabalham com esporte, quem trabalha, aonde estão, para que a gente possa fazer, né, investir no esporte dentro dessas comunidades também. A qualificação, né, o pedido deles de fazer esse concurso específico para o segmento, você dá oportunidade no ingresso ao mercado de trabalho para eles, né? Por quê? Eles estão na comunidade, muitas vezes assim, o que eles reclamam muito, Silvana, precisamos da qualificação, né? A qualificação para o menor, para a mulher artesã, o segmento da saúde, entendeu? E não só dessa qualificação, mas abrir um espaço para que, depois dessa qualificação, aonde serão empregados, né? Então, eu penso que são vários fatores, deputadas, que chegam nessa situação assim, você chegar assim, não tem o que fazer, já estamos confinados, né? Então, e aí fizeram também uma pergunta para mim, Silvana, mas como assim? Você vai... esperar, você não tem que esperar a demarcação das terras para você poder fazer, porque tudo gera em torno da demarcação das terras. Eu disse, não, eu não posso esperar a demarcação das terras, porque estamos aí mais de 40 anos processos engavetados, né? Como que eu vou esperar a demarcação das terras para conversar com eles para implantar uma política efetiva que eles querem dentro da comunidade? Então, a gente tem que trabalhar. A gente sabe, né, que existem dificuldades, deputada, mas que igual eu disse para o deputado, unindo nossas forças, né, município, governo do estado, governo federal, deputados que estão dentro das comunidades, na época de eleição, a gente fala, né, chegar nessa casa de lei, ter a contrapartida, né, no PPA, no Plano Plurianual do Governo, né, de perguntar para a gente o que nós queremos, aonde que queremos investir, porque, na realidade, a maior suicídio, a cultura mais, talvez, fragilizada, eu penso, porque eu sou terena, né, e na região sul, né, é lá que está a questão toda do suicídio, da falta de você ver assim. Mas por quê? Também eu observei, né, Paulo Ângelo, que lá na região sul, quando eu deparo assim, o nosso povo Guarani Kaiowá, eles são nômade. Eu fui lá para ver a questão da cesta básica. Silvana, nós precisamos disso. Eu fui visitar, né, a Mambai. Fui lá procurar a família que eu precisava encontrar. Cadê ela? Não está mais aqui. Para onde foi essa família? Não sabemos, mudou, imigrou. Aí, até você procurar ela, para você fazer o cadastro dela, para você poder dar algo para ela que ela pediu, você vai ter que andar outra vez para procurar ela onde ela está. Então, cada vez que eles mudam, fica mais, a dificuldade fica maior, porque eles, na realidade, o que eu vi lá, a realidade deles e a cultura são totalmente diferentes, né? Então, a gente precisa ter um programa específico para cada população, para cada etnia? Não. Nós precisamos ter um programa, um plano, mas com especificidade de culturas. E é isso que a gente vê, Paulo. Entendeu? Respeitando a especificidade de cada um. Né? Porque se eles são nômades, que nem eu vi, eu presencio isso hoje, que eu vou lá, converso, tudo e tal, eles estão lá, só que eles não têm uma casa igual aos terena. Eles têm um barraquinho, que a hora que eles ajuntam, eles pegam e vão para outro lugar. Ou vão para o acampamento. E quando vão para o acampamento, nós ficamos meio impedidos de ajudá-los, porque na nossa o governo do estado não pode dar não pode investir, né? Investir dinheiro público num acampamento, numa terra ocupada que não é da União ainda, entendeu? Então tem certas coisas que nos amarram, ainda que a gente quer fazer, que nem a situação, e a gente tem visitado, né? Tem colhido as informações, e por isso que eu creio que esse plano que nós vamos fazer, ele está aqui, ó. Ele foi já para consulta, né, e a criação do plano foi disponibilizado 200 mil para a nossa subsecretaria. Então, nós vamos já fazer, né, depois do mês de abril agora, que os caciques vêm para cá, e vai ser e olha só, né, nós temos 200 mil para a consulta do plano, e nós temos quase 300 mil, eu disse 200, mas é 270 e pouco, quase 300 mil para o PROACIM, que é o Programa de Apoio às Comunidades Indígenas na Agricultura Familiar. E também nós temos, olha só, 1 milhão de emenda de contrapartida do nosso deputado Zeca.
entendeu? Sentado com o governo do estado, preocupado, né? Conversaram, mandaram me chamar para uma reunião. Silvana, o deputado tem uma emenda de 1 milhão e o governo do estado vai entrar com a contrapartida. Sabe para quê? Todas as aldeias que eu visitei do estado precisam de manutenção nos tratores que foram doados na outra gestão. Esses tratores, onde eu vi, a gente tirou foto, estão encostados, né? Então, a preocupação do deputado, junto com o governo do estado e junto com o relatório que nós temos, Silvana, não temos como manter o trator, precisamos arar a terra. Então, entra uma contrapartida do governo, né, do deputado Zé, com uma emenda parlamentar, e junto com o nosso governador, que vai 300 mil, que ele falou que vai entrar para arrumar esses tratores. A recuperação dos tratores, então. E isso vai ser agora no mês de abril, uma coisa rápida, porque a gente já sabia como estava, onde estão e como estão. Então, a gente já fez um ofício para a FUNAI e para as coordenações, nós 3, e o técnico das Agraer do município, para eles ir lá, fazer a vistoria desse trator, trazer e ser liberado aqui e arrumar, para a gente poder fazer esse lançamento no mês de abril, se Deus quiser, né? Porque a gente sabe que recurso público, ele é um pouco burocrático, mas a gente está correndo contra o tempo, porque eles precisam desse trator para fazer essa plantação, que às vezes a gente vai dar o PROACIM. Está com a compra do óleo pronto já, as sementes, só falta o feijão, que a cotação, quando nós cotamos, estava um preço. Quando foi fechar o negócio, ele subiu assim e o dinheiro ficou menos que... Aí, então, a gente só está esperando isso, mas para que seja tudo em conjunto, a gente precisa, assim, ter esses tratores já arrumados e fazer um pacote só, entendeu? Deputada Mara. Você falou da questão dos tratores, né? Que vai ser, então, feito esse recurso para as aldeias indígenas. Ótimo, mas essas demarcações, ou seja, dentro dessas aldeias que já estão demarcadas, que já são áreas, já são reservas, que já são delimitadas, né? Não há também algumas disputas de poder em função entre um indígena e outro, e aí também podendo ocasionar, inclusive, disputa que vem até se perder as vidas ou tirar a vida de um irmão, em função de disputa de terra dentro das aldeias. Ou seja, não estaria na hora de se discutir uma reforma agrária indígena dentro dessas nossas comunidades indígenas, mas com seriedade, com responsabilidade, para que cada família indígena possa ter a sua área, né? E que venha se autossustentar dessas áreas? Então, realmente, o que também nós fazemos, deputada Mara, deputado João Grandão, é que nós vemos assim que na nossa comunidade está impregnado há muitos anos mesmo. Nós estamos assim, nós temos missões dentro da subsecretaria de desconstruir um modelo, né? Porque eu sou indígena, eu vivo as práticas, né? E assim, desconstruir esse modelo que foi implantado há muitos anos dentro da nossa comunidade, né? Eu creio assim que a reforma agrária ela pode ser feita desde consultado eles e como a gente, né? Claro, uma construção, na né? construção junto com eles, o que eles querem. Então tá, vamos construir, né? E contra esse conflito de terras, né? Eu acho que foi muito, que nem eu falei, eu sempre falo para eles, tento passar essa informação que eu tenho hoje. Eu tenho hoje uma visão bem diferente do que eu tinha muitos anos atrás como militante, porque eu era uma militante muito radical. Eu achava que todo mundo era culpado por a gente estar nessa situação. Eu achava. Eu era assim, eu tinha essa visão. Hoje, depois de muito tempo, eu sou de um partido e assim, observando e tendo uma formação política para entender o que a contrapartida de um político faz, o crescimento da própria formação nossa, eu entendi, então, que não é bem assim, né? Não era assim. Então, essa disputa hoje de terra, às vezes, assim, são por influências, né?
talvez não, de dentro da própria comunidade, de grupos divididos politicamente, né? Então, o que a gente fala aqui hoje para eles, né? Eu prego isso dentro das comunidades. Olha, vocês não briguem, porque as eleições, elas começam e elas terminam. E nós não podemos fazer isso. E você sabe muito bem que hoje os deputados, veja bem a postura do nosso deputado Zeca. Ele é o do PT, mas ele está sentado com o nosso governo, preocupado com as ações e os programas que vocês precisam receber. Então, governo do Estado... Independente de cor partidária. Exatamente, isso que eu falei para eles. Então, isso é muito forte dentro da nossa comunidade. Só que os nossos patrícios, eles são políticos, mas eles são políticos que carregam a bandeira com si e não conseguem dividir e sentar para dialogar e para somar forças, entendeu? Então, por isso que eu sempre digo para eles, olhe os deputados, eles estão sempre unidos para quando precisa de alguma emenda parlamentar, quando precisa de um projeto aprovado, e assim é o nosso governo, junto com outros partidos ali dentro. Então, eu venho pregando isso. Então, vamos conversar, vamos dialogar, vamos sentar, porque hoje eu vejo e eu creio e vivencio que o nosso governo, junto com vocês aqui, estão no diálogo. E eu fico muito feliz. Fiquei feliz de ser convidada pelo deputado João Grandão, de vir aqui falar um pouco das nossas ações, que pouco que ela seja deputada, né, de explanar o que nós pensamos, o que nós queremos, né, porque o que eu mais não quero que seja feita nessa gestão, ou na nossa gestão, eu falo sempre em conjunto, porque somos políticos, somos indígenas e precisamos unir essa força, não fazer nada de errado, porque a mídia, ela distorce muito o que a gente fala, ou faz, ou o que nós fazemos, né? Se a gente for falar para você que tudo isso que a gente está conseguindo aqui, a mídia quer divulgar, não quer. Né? Essa parceria que nós temos aqui, essa parceria que deputados, né, de partidos estão construindo para poder atender as comunidades. Então, eu creio assim, que é desconstruir esse modelo mesmo, entendeu? De não deixar com que eles... Desconstruindo, mas construindo em conjunto com as comunidades. Exato. O conflito que existe, porque existe, né? A gente sabe que existe, mas a gente tem uma missão de desconstruir isso e levar o diálogo e trazer o diálogo para que junto a gente possa chegar na nossa esperança, que é ter a nossa geração de renda pelos todos os segmentos e a formação que cada um tem dentro das suas comunidades. Está ótimo. Obrigado, deputada Mara. Eu tenho também, nesse mesmo sentido, uma colocação que ela vem muito de encontro ao que você falou, Silvana, permita-me chamar de você. É público e notório que o conflito está instaurado no Estado. Isso não tem dúvida disso, né? Entre índios e proprietário. Na verdade, então, o que a subsecretaria tem feito no sentido de promover efetivamente o que você colocou aí, o diálogo, para que a gente possa amenizar ou, sabe, essa questão do impasse? É uma pergunta que eu faço. Segundo o relatório da própria Secretaria de Segurança Pública, né, que foi encaminhada a essa CPI, o Estado de Mato Grosso do Sul concentra alto índice de suicídio e homicídio de indígenas. A senhora tem acompanhado a situação e ao que a senhora atribui isso? Eu quero fazer, pelo menos, fazer mais um questionamento. Nesse caso, você tem... Quais as outras? Você colocou aqui um recurso e eu tenho convicção de que é importante a gente trabalhar o PPA, gostaria de parabenizar, porque não são poucos que falam de PPA aqui. Eu falo, às vezes tem gente que fica, o João fica insistindo na questão do PPA. Sem PPA não tem como você desenvolver nenhum programa. Entendeu? E eu tenho convicção de que nós tentamos analisar o PPA da vez passada e não percebemos nenhuma ação específica em relação a isso. Por isso que eu perguntei a questão da rubrica orçamentária que a senhora tem. Porque a função dessa casa, analisar o PPA e verificar na secretaria, onde a senhora tem a rubrica aberta, a possibilidade da gente colocar dentro da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, entendeu? O recurso carimbado para suas, porque senão ele vai para a secretaria como um todo e ele fica disperso. Entendi. Entendeu? Então, quando a senhora fala do PPA, é importante identificar qual o programa que pode atender a comunidade indígena.
E eu falo isso, Silvana, porque daqui uns dias, isso em função de ações que nós fizemos enquanto delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem toda a burocracia do serviço público, nós estamos entregando daqui uns dias lá na aldeia Teiquê, lá em Carapó, como já fizemos em outras comunidades, plantadeira de rama de mandioca, trator, vamos entregar lá. Entendeu? Por quê? Porque eu também tenho essa concepção. Agora, evidentemente que respeitando algumas situações. Então, nesse sentido, é importante essa questão aí. E em quais aldeias indígenas do Estado tem realizado trabalhos e quais foram? A senhora já mais ou menos respondeu. Porque no recurso que colocaram para a senhora no orçamento, dá R$ 2,85, se você for levar em consideração a população indígena. É muito pouco, mas evidentemente que é o começo. É o começo. Agora, essa casa tem a responsabilidade de acreditar na política, e isso é fundamental. Acho que isso aqui é unânime, né? Então, em relação a isso, e depois eu tenho mais uma pergunta, deixar a senhora responder essas três, que eu tenho mais uma pergunta só. Bom, a primeira seria, né, para... O diálogo. A gente sabe assim que não vai resolver essa questão da demarcação desses conflitos do dia para a noite. Mas, assim, em relação a isso, o que tenho levado as comunidades é o que o nosso governador nos surpreendeu, né, no final de novembro, no dia 28 de novembro, elaborando um documento, né, que pediu para a presidenta Dilma que liberasse, né, autorizasse o repasse de 80 milhões para que fosse usado no Fundo de Aquisição às Terras Indígenas, né, para que resolvesse. A gente sabe que não vai resolver tudo, mas ia resolver as áreas que estão conflituosas, começando aqui de Sidrolândia. Né? Então, esse foi o passo que ele deu no final do ano, né, pedindo esse repasse, autorização, né, para usar esses 80 milhões para fazer, amenizar essa situação aqui. E mais, assim, eu creio que, e a gente, assim, falando, quando os caciques souberem desse documento mandado para a presidente Dilma, e eles tinham uma viagem para fazer em Brasília, eles elaboraram um documento em cima do documento do governador, né, apoiando e reforçando o pedido para a presidente Dilma desse repasse, né? Aí assinaram 38 caciques assinaram esse documento, reforçando o pedido do governador, porque entendeu-se que o governador tem vontade de fazer, né? Tem vontade, mas não depende dele, não depende de mim, não depende do secretário, dos deputados. Os deputados, sim, até peço uma ajuda para vocês reforçarem esse documento também, né? Nós que já está aí, aqui, né, que nós entregamos até para o deputado Rinaldo. Esse documento, para que ela dê uma resposta, né, para a gente, sim ou não, né, porque nós precisamos devolver essa resposta para os caciques. Aqui já foi feito, viu, Silvana? Todos os deputados assinaram e foi remetido à presidência da República, pedindo que esse recurso, que hoje é pago para dívida, né, para pagar a dívida do Estado com a União, que fosse revertido para aquisição de terras aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. E assim, a gente tem falado dessa situação, né? Não muito, a gente tem esperança, óbvio, né? E eu, mais ainda agora no começo do ano, fiquei sabendo que o governador, como o FEPAD precisa, uma conta que precisa ser aberta para receber o recurso, ele já depositou uma verba lá para deixar, porque a esperança tanto dele quanto nossa é que ela diz sim, e essa conta já está aberta para receber esse tanto de dinheiro para a gente poder resolver, não tudo, mas as áreas que estão conflituosas mesmo no Estado, né? E em relação, deputado, ao suicídio, essa questão, eu tenho conversado bastante com a equipe do senhor Hilário, né, para saber também o porquê ocorre esse suicídio, né, os homicídios dentro da comunidade, porque a nossa subsecretaria, ela tem a missão de implantar as políticas públicas. Isso não quer dizer que também a gente fica fora dessa situação, porque a gente recebe documentos pedindo ajuda. E é isso em cima que eu respondo assim, o que as lideranças falam. Silvana, nós precisamos ocupar o tempo dessa juventude, né? Então, eu peço aqui para essa Casa de Leis também que nos ajude a implantar. Nós temos ali, na região, no município de Dourados,
né? Nós temos as 2 aldeias ali que são mais, que ali supostamente ali, o que eu recebi um documento, deputada, que ali tem venda de droga aberta, né? Então você não O tem Hilário dinheiro. afirmou isso categoricamente aqui. Não tem, e a comunidade não tem geração de renda e eles têm que optar por isso, né? E nós temos uma quadra, né? Aquele estádio dentro da aldeia. E o que eu penso lá? Eu vou fazer essa visita agora, né? No mês de abril, no começo do mês de abril lá, que a comunidade pediu para que eu fosse, como eu fiz marquei a agenda para esse mês, não deu porque eu fiquei adoentada e pedi para eles mais um tempo e eu vou lá, eles querem que eu visite aquela área e pedindo o apoio dos deputados também. Como que a gente vai manter o tamanho daquele estádio? Eles mandaram o documento, tudinho para a secretaria, a Silvana está lá. Nós precisamos usar aquilo para a juventude. Como que nós podemos investir lá, colocar profissionais da educação lá dentro, da educação, educador, implantar lá um professor para dar aula, entendeu? Mas cuidar, os próprios, ou fazer com que a prefeitura contrate esse educador, esse indígena mesmo, porque ele tem que saber que ele tem que zelar do que é dele, né? Foi construído. Mas se você não dá uma contrapartida, a gente não entrar com uma contrapartida nisso, vai ficar lá, porque é difícil manter um prédio daquele tamanho, sabendo que, eu não sei se tem orçamento do município, eu também, quando foi implantado, eu também não sei, então eu vou fazer essa visita agora, para me ver como que está, mas eu vi uma reportagem lá, deputado, que estava abandonado, estava tudo, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que está abandonado? Aí eles falaram, não, Silvana, mandaram um documento para mim e disseram, está tudo, aquela matéria que saiu lá, que eles jogaram um cachorro para dizer assim que a comunidade não cuida e que o cacique não cuida. Nós cuidamos, aqui de lá eles jogaram só para fazer uma matéria, né, que está estragado, mas não está. Sensacionalismo. Então, eu creio assim, acho que respondi a tua pergunta, deputado, né? Mas assim, eu creio assim que nós estamos fazendo a nossa parte e indo junto com o Hilário, sabendo que o DICEI tem mais recurso, mais transporte para a gente poder fazer essas visitas, ir lá, mas recolhendo dados, como que a gente pode, junto com eles, porque eles mostraram aqui os dados do suicídio, tudinho da violência que existe lá, né? Então, assim, da minha parte, fazer com que essas políticas sejam efetivas dentro da comunidade, para que eles não ficam o tempo todo sem afazeres e, né, chega na situação que está hoje, né? Silvana, tem alguns questionamentos que eu tinha que ser feito, mas você, na sua fala, você já explanou, porque, por exemplo, que poderia dizer a CPI qual a função que atualmente ocupa, não já falou, quais as atribuições também da sua subsecretaria, já falou da sua angústia orçamentária, citando a peça que nós temos que trabalhar em cima dela, e vou mais longe, acho que na hora que vir para cá a LDO, temos que estar trabalhando esse tema, falou da questão do suicídio, se tem acompanhado ou não, portanto, nesse sentido, a gente gostaria de parabenizá-lo e tal. E aqui foi citado também pelo Hilário. Eu não vou, ele inclusive citou, né, solicitou o nome da pessoa que tinha mandado a emenda para lá e tal, que é em relação à questão dessa Vila Olímpica. Então a gente percebe de que essa Vila Olímpica, na verdade, ela proporcionou uma situação de constrangimento para a aldeia, na verdade, entendeu? Primeiro, por quê, Silvana? Eu digo isso porque é difícil assumir, e isso foi muito claro por várias situações do poder público local em relação à dificuldade de implementar as atividades da Vila Olímpica. Por quê? Porque ele tem que ter professor, tem que ter, né? E de onde que tira o recurso para isso e tal. Então, nesse aspecto, eu queria concluir com isso, né? Dizer da importância da gente estar acompanhando esse debate, independente de posição ideológica ou não, acompanhando esse debate, promover, na verdade, a possibilidade da diminuição do suicídio em função de situações sociais, evidentemente. O Estado tem uma responsabilidade nesse sentido. Tanto o Estado, o governo federal, como o governo estadual, eu não tenho dúvida disso, e o governo municipal. Então, eu queria parabenizá-la pela sua disposição, pela sua disponibilidade, né? E dizer para você de que essa CPI ela tem um objetivo claro e evidente, que é a ação e omissão do Estado em relação na violência, né?
nos povos indígenas de 2000 a 2015. Portanto, dentro das suas atribuições, nós gostaríamos, evidentemente, de contar com a sua colaboração, fornecendo dados, se disponibilizando. Acho que isso é importante. No mais, eu queria deixar você muito à vontade, para consulto aqui a deputada Mara, se tem alguma consideração, o deputado Rinaldo. Tem alguma consideração? Só gostaria de, me perdoe, eu tive que atender uma pessoa aqui rapidamente, mas como é a primeira vez que acontece no nosso estado, Silvana, de termos aí uma subsecretaria específica para tratar os assuntos indígenas, eu só queria ouvir, em poucas palavras, qual é a expectativa que está tendo o pessoal em relação a isso. Vocês estão se sentindo representados em relação a essa subsecretaria? Qual o sentimento, já que você tem estado constantemente com todos os caciques, como eu disse anteriormente, são as maiores autoridades, indígenas, são os caciques. Como que eles receberam essa questão da criação da subsecretaria? Então, deputado, quando eu assumi a subsecretaria em 2015, conhecendo meu povo, conhecendo como militante que sou, confesso para os senhores que quando eu comecei a fazer as primeiras visitas, eu fui para a região sul. Pensando que sou terena e que não queria puxar sardinha para o meu povo, eu falei, eu vou para esse lado. Visitei 7 municípios. Eu sempre penso assim, sempre e não magoá-los, porque e fui, mas muito com receio, porque a subsecretaria tinha sido implantada e pelo decorrer do ano eleitoral a gente apanhou bastante, por ter apoiado o governo, mas de imediato foi uma surpresa para todos nós indígenas do Mato Grosso do Sul, quando anunciado a criação da subsecretaria indígena. Aí eles começaram a nos ligar, mas mesmo quando recebi o convite para compor a equipe do governo, fiquei feliz e pedi a Deus muito para que me desse capacidade e competência para dirigir essa subsecretaria, sabendo que nós temos aproximadamente 75 mil indígenas, e fui para a minha primeira missão. Surpreendentemente, fui surpreendido pelos caciques de todas dessas cidades que eu fui, na região sul, muito feliz, e mandando o abraço e os agradecimentos para o nosso governador, dizendo que ele surpreendeu a população indígena ao saber que quando ele assumisse, no 1º de janeiro, ele ia exterminar todos nós, e não foi isso que aconteceu. Nós somos protagonistas da nossa história política, a primeira vez no estado de Mato Grosso do Sul. Então, diga para o governador que sentimos representado por você, e sabendo que na tua equipe tem as etnias que ele abriu naquele plenário, dizendo, cacique, pode indicar as etnias que vão compor a equipe da Silvana. Então, para mim, quando eu voltei de lá, eu falei, passei pelo primeiro processo, sabe? Então, eu voltei muito feliz, satisfeita, e todos que visitam a subsecretaria, deputado, o que eles têm é gratidão, e sabendo que nós não vamos conseguir fazer 100% nesse mandato, mas com certeza nós estamos preparando e vamos qualificar os nossos jovens para que futuramente a nossa cadeira, a gente sabe que é passageira, a Silvana vai sair, mas a gente já vai deixar um legado, que é essa subsecretaria, para outros que venham continuar essa luta que nós vamos deixar. Então é isso, é de gratidão do nosso povo. Ok, obrigado, e que Deus te abençoe à frente. Deputada Mara Caseiro. Bom, Silvana, eu também quero agradecê-la, e quando você falou que você já foi uma pessoa que também talvez tenha tido esse ódio no coração, mas por muitas mentiras também que foram pregadas, que foram contadas, ou mesmo pelo sofrimento todo que a comunidade indígena passou, que o negro passou, e aqui eu coloco também a mulher que passou, na evolução da sociedade, na evolução da raça humana, enfim, Eu acho que nós somos fruto dessa evolução, e nós estamos evoluindo, E aí, eu acho que a grande missão da Silvana hoje como subsecretária, a grande missão de todos nós que amamos a nossa humanidade,
que amamos o nosso irmão, é exatamente esse, é romper esse ciclo de ódio, de desavenças que muitas vezes possa ter no coração da comunidade indígena, que foi pregado tanto a ele que o branco discrimina, que o branco olha para ele diferente. Nós temos que acabar com isso, né? E poder dar a condição, assim como foi dado, como tem sido dado à mulher, dela evoluir, dela estar onde ela quer que esteja. Assim também o indígena, né? Sim. Nós também temos que levar a ele o amor ao próximo e a possibilidade dele estar aonde ele quer estar, né? Então, parabéns, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe ao governo do estado, que dê condições para mudar a realidade da comunidade indígena do nosso estado. Obrigada. Obrigado, deputada Mara. Mais alguma consideração, Silvana? Então, eu quero agradecer, né? E, acima de tudo, fala que o Zídio gosta de pedir, eu vou pedir agora. Eu vou pedir, vou fazer o pedido. Pois não. Que realmente o senhor tocou nessa questão do nosso plano plurianual, nosso orçamento. Deputado e deputados, né, deputado Mara Caseiro, todos aqui dessa Casa de Lei, que olhem com carinho o nosso orçamento realmente. O que vai fazer nós caminhar, deputada, o que ontem a gente estava reunido, é dizer que nós precisamos do orçamento maior. A gente não quer um tanto, mas a gente precisa, para a gente andar, para a gente fazer, implantar os programas, as ações, a gente precisa ter um recurso maior, né? Isso é de começo, a gente sabe, e eu estou conversando com eles, mas com certeza, o que depender de mim, das informações, eu passo para eles. E dentro dessas reuniões, desses eventos que eles vêm, e dessas visitas, eu sempre falo, porque você não pode omitir os esforços que os deputados, que as pessoas têm dado a essa nossa subsecretaria, e como também, o deputado entrou, a deputada Mara também está entrando, então eu vou falar. Eles fizeram isso, eles fizeram essa emenda, e eu falo, deputado, porque a gente tem que honrar quem nos honra, né? Então a gente tem que levar para a base quem ajuda, quem de forma, porque é igual alguém falou aqui, as informações chegam de certa forma dentro das aldeias, retorcida. A gente está recebendo isso, mas de quem? Ninguém sabe de quem. Então eu faço essas informações. Eu peço para a minha equipe, liga para o cacique, liga para o coordenador, diga para ele o que está acontecendo, eu mando o CI, eu mando informação para dizer de onde está saindo, né, todas as nossas ajudas, as nossas parcerias, que isso é muito importante, né, e digo para vocês, a Silvana, assim, eu, né, como indígena que já fui bem radical, hoje eu digo para vocês, aprendi muito, né, o preconceito, a discriminação, elas não passam mais por mim, né, porque eu aprendi que nós não somos coitados, pelo contrário, nós temos uma capacidade imensa e hoje a gente está demonstrando isso, é isso que eu falo para eles. Então o que nós queremos é viver do nosso próprio salário, da nossa profissão, e dizer para vocês que precisamos do apoio de vocês. E de minha parte, com certeza, o que eu tenho feito é desconstruir esse conflito, de levar para eles a paz, para que junto nós possamos construir isso sem conflito, para que não haja morte, para que não haja... Eu fui lá na morte do Simeão, eu estava lá no velório, eu fui, fiquei, deputado, eu não tenho nem um pouco de falar assim, a Silvana vai sair daqui e tem que pousar na aldeia. É isso que eu falo para a nossa vice, eu falo para todo mundo. A forma de ser e viver minha não deixou porque eu moro aqui na cidade ou porque eu assumo um cargo. Eu durmo na rede, eu durmo no chão, eu fico com eles. O meu prazer é de ficar com eles, de ouvi-los, né? Então, quando eu vou para lá, eu fico lá com eles, eu como a comida deles, eu não tenho por que pousar no hotel, eu quero ficar lá. Então, eu creio que essa é a visão que o nosso governador teve quando nos colocou lá. Porque é um diálogo, é na língua materna que a gente fala, é na expressão, na cultura que a gente se entende ali. Então, tudo que eles passam para mim é o que eu relato, é o que eu sinto, meu coração sai doído, e aí eu peço a atenção dos senhores, que juntos nós possamos fazer essas emendas, né, parlamentares para a gente poder atender eles, né, de forma carinhosa, que a gente
Tem, é muito dolorido a gente ver a situação dos nossos Guarani Kaiowá, mais do que os nossos Terena. Tanto é, fazendo um pouquinho de um relatório aqui, quando nós fizemos a distribuição da cesta básica do CONAB, veio o pessoal lá de Brasília dizendo, nós precisamos fazer um projeto para todo mundo e colocar na cesta básica. Eu falei, pera lá, os Guarani têm é diferente, né, a alimentação deles. Eles têm são diferentes. Se você colocar esse mesmo item ou querer aumentar para a gente, isso que você está falando, você vai matar os terenos, porque os terenos são gordinhos, né? E é diferente. Então, aí ela falou, é verdade, né? Vê a situação, a cultura é diferente, porque lá, nós aqui, quando vocês chegam aqui, a recepção é diferente, porque dentro da casa do tereno, você vê as frutas, você é recepcionado de uma forma. E lá, não é porque eles não querem, é porque não tem, porque eles não plantam, porque é a cultura. Não é porque ele é preguiçoso, não, porque é a cultura. Então, a gente está sabendo lidar com isso. Então, eu sou imensamente grata eu vou sair daqui, dessa gestão, né, muito satisfeita, porque eu estou aprendendo com vocês a lidar conforme um gestor, né, que sabe assim, que para trocar uma lâmpada do nosso prédio é 30 dias. Então a gente vai conversando, não é mais como eu pensava, acho que 4 anos atrás. Não, eu tenho que fazer, tem que ter. Mas a gente está aqui para explicar na língua terena, na língua Guarani Kaiowá, na língua Caduel, que tem lá dentro, né, para eles como que funciona e como que a gente pode atender eles. Entendeu? Obrigado, Silvana. Agora teve que se tornar poliglota, porque tem que cada língua, né? Mas lá dentro da nossa nós temos as etnias que falam. Tudo representado. Né? Aí cada região que eu vou, eu levo entendeu? Aí eles são os tradutores, falam, e é muito bacana isso. Quando eu assumi a subsecretaria, nem pensei que o governador já tinha pensado nisso, né? Quando for lá, e quando eu vou na terra Caduel, pensa na língua difícil. Então a Benilda está ali, ela fala tudinho, depois, né? Então é a facilidade, porque eles falam a língua materna, né? Entendeu? Bom, legal. Silvana, se não tem mais nenhuma consideração, queremos agradecer a sua participação. Se colocou à disposição em termos de informações, se a gente necessitar, com certeza a CPI encaminha requerimento. Mas sinta-se à vontade e nós vamos continuar os trabalhos aqui da CPI. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero deixar um abraço à Ana Puiaqué. Muito obrigada a todos. Obrigado. E estou sempre à disposição de vocês. Usem e abusem dessa subsecretaria. Todos que conhecem sabem que a gente é um povo que acolhe todo mundo. E quero agradecer imensamente vocês 3 deputados, né, que saíram. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Silvana. Solicito ao deputado professor Rinaldo que encaminhe aqui a Silvana aqui para que possa ir até a sala. Obrigado, Silvana. Dando encaminhamento aqui aos nossos trabalhos e aguardando ansiosamente a presença do deputado Rinaldo para dar o quórum para a gente poder fazer aqui os nossos procedimentos. Nós temos aqui, deputada Mara, 3 requerimentos para ser aprovado. E eu vou passar, então, a leitura dos requerimentos. O deputado que subscreve, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 50 do Regimento Interno desta Casa, submete aos nobres membros dessa comissão a aprovação do presente requerimento para a realização de 2 sessões extraordinárias pré-agendadas para o dia 21 de março, segunda-feira, e 4 de abril, segunda-feira de 2016. E, nesse dia, teremos a oitiva de diversos indígenas deste Estado. Por que eu estou solicitando, deputada e deputado Rinaldo, a aquiescência e o entendimento de vocês? Aqui, por força, evidentemente, de situações que saiu do meu controle em função da minha, né, da dengue, que eu fui submetido, tive que ficar 5 dias internado, enfim. E nós perdemos, então nós não tivemos condição de realizar 2 sessões, e de uma forma muito, eu agradeço, muito compreensiva por parte de vocês, que poderiam ter dado quórum normalmente aqui, mas entenderam, e nós, então, estamos solicitando para que a gente realize 2 sessões extraordinárias. Esse é o requerimento que eu apresento. E consulto a deputada Mara e o deputado professor Rinaldo. E por conta do feriado também. Teve um ano que foi uma situação do feriado também, que deu o feriado da... A Páscoa vai ser quando?
Então, nós estamos livrando da Páscoa aqui, porque a Páscoa vai cair na quinta. Sim. Então, aprovado. Por mim, tudo bem. De acordo, deputado. Então, nós temos também que agora votar, porque nós estamos só em 2, então eu voto também pela aprovação do requerimento. E temos mais um requerimento aqui, deputado que subscreve com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 50 do Regimento Interno desta Casa, submete aos 9 membros dessa comissão a requisição do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a designação de um oficial de justiça e 2 analistas judiciários. Qual é o motivo que eu estou fazendo esse requerimento? O oficial de justiça visa colaborar nas intimações das pessoas que deporão nesta CPI, dando inclusive mais tranquilidade para as pessoas que estão sendo intimadas, de que está indo um oficial de justiça, que representa ali o Estado, está o poder do Estado com ele, né? E o segundo caso, na segunda situação, a analista judiciário visa colaborar na sistematização das documentações recebidas que instruirão o relatório final dessa comissão parlamentar de inquérito. Vale ressaltar, nobres membros da comissão, que existe hoje numerosos volumes de processos contendo inquéritos, relatório e demais informações que devem ser todas processadas e utilizadas no relatório final, motivo pelo qual urge os trabalhos dos analistas judiciários. Por que nós estamos solicitando isso, deputada Mara e deputado professor Rinaldo? Para que a gente possa efetivamente promover a possibilidade de um relatório onde tenha fundamentação. Não estou dizendo que nós não temos essa capacidade. E temos, inclusive, advogados que acompanham aqui a nossa CPI, mas que, efetivamente, tendo essa representação por parte do Ministério da Justiça, através de um analista judiciário, nos dá, inclusive, nobres de advogados que acompanham essa CPI, nos dá e nos colabora muito para a segurança jurídica, inclusive, para a votação, para a instrução do relatório. Então, eu coloco sobre a apreciação dos nobres pares esse requerimento que apresento. Como vota a deputada Mara? De acordo. Obrigado. Como vota o deputado professor? Também Rinaldo? acompanho. Também voto de acordo, então, haja vista que agora o presidente pode votar. Aqui o outro requerimento, nobres pares, em relação a pessoas para colaborar na qualidade de depoente. O deputado que subscreve, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 50 do Regimento Interno desta Casa, coloca os demais membros desta respeitável comissão para aprovação das pessoas abaixo arrolada para colaborar nessa CPI na qualidade de depoentes. Dr. Marcelo Alexandrino, delegado de Polícia Federal de Campo Grande. Dr. Alcídio de Souza Araújo, delegado de Polícia Federal de Ponta Porã. Maria Cecília Amêndola de Mota, secretária de Estado de Educação. Dr. Nelson Tavares, secretário de Estado de Saúde. Doutora Fernanda Calderano da Silva, coordenadora-geral do Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da Presidência da República. Por que o nosso requerimento em relação à questão dos delegados da Polícia Federal? Porque nós solicitamos uma informação e registro aqui de público, como fomos atendidos prontamente em relação às informações que solicitamos por parte do Departamento de Polícia Federal. Nesse sentido, então, em relação às informações que eles nos remeteram, com certeza nós vamos fazer, então, algumas indagações, tudo baseado em documentos oficiais que foram remetidos, mais uma vez, ao registro, deputada Mara, né, a presteza, né, por parte do Departamento de Polícia Federal, em relação às informações, que inclusive nós passamos para vocês, para todos os membros hoje da CPI, as cópias que nós solicitamos em função de dados já previamente mandados pela Polícia Federal. Então, eu coloco em votação e pergunto, indago como vota a deputada Mara. De acordo. Deputado professor Rinaldo. De acordo. João Grandão também de acordo. Nada mais havendo para tratar, só queria fazer um registro aqui em relação aos recursos que foram discutido aqui da CESAI, recursos também do convênio da Missão Kaiowá, que são recursos federais, mas que nós, aqui nesta CPI, temos toda a responsabilidade, né, de estar indagando, perguntando em relação a esse recurso, mesmo não sendo recurso aqui do Estado, que de repente não tem aqui o controle orçamentário nosso, mas evidentemente que nós temos essa responsabilidade. No mais, não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada essa sessão, convocando outra sessão para quinta-feira, no mesmo horário, aqui neste mesmo plenário. Muito obrigado, boa tarde a todos.